Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por isso, e sem qualquer dúvida, falamos do colapso de 3 bancos norte-americanos que lançou o caos pelo mundo fora. A maré vermelha da Bolsa saiu da América e atravessou o Atlântico. Exemplo disso é o Credit Suisse, um banco suíço, que perdeu 1/4 do seu valor em Bolsa nesta quarta-feira. E a dúvida permanece há já uma semana. Vamos entrar numa crise financeira mundial? A minha convidada para falar do tema, Isabel Vicente, jornalista do Expresso que acompanha os assuntos da banca. Olá, Isabel. Olá. E obrigada por teres aceitado o convite. No sistema europeu, que está sujeito à supervisão do Banco Central Europeu, tem regras que são regras mais rígidas do que aquelas que estavam a ser aplicadas àquele banco. O sistema europeu está, no seu geral, muito mais robusto. A supervisão e a regulação tiveram uma mudança grande nestes anos, depois da crise financeira, com um grande papel do Banco Central Europeu na supervisão das grandes instituições bancárias por toda a Europa, e por isso é uma situação que não é sequer comparável do ponto de vista da realidade que existe no quadro europeu. Se há um banco grande que tem um risco sistémico, se é afetado, se pode contagiar não só diretamente por exposições de outros bancos ao Credit Suisse, mas sobretudo por uma questão de confiança no sistema. Em primeiro lugar, queria explorar quais foram as razões para a queda dos bancos norte-americanos, Silvergate, Silicon Valley Bank e do Signature. Foi por falta da supervisão da Reserva Federal norte-americana? Sim, na América o sistema funciona um bocadinho diferente do que funciona na Europa, não é? E na realidade não foi só por causa da falta da supervisão, mas porque a própria gestão do banco não era uma gestão muito profissional, digamos assim, uma gestão que concentrou a maior parte dos ativos em títulos de dívida e obrigações a longo prazo. Ora, como durante um ano na América as taxas de juros têm aumentado, passaram quase de 0% ou menos do que isso, para 4,5%, o que é que acontece aos ativos que eles tinham de longo prazo e com isso fizeram dinheiro? Quando há uma corrida a uma instituição bancária, porque houve uma nota de rating da Moody's sobre o banco e, portanto, as pessoas ficaram um bocadinho assustadas, tem que se ter liquidez. E, portanto, não tendo liquidez, o banco começa a ter problemas e tem que vender os ativos que tem em carteira, que neste caso eram ativos que não tinham muita liquidez, e a perder dinheiro. E isto foram 2 fatores de conjugação. Pode-se dizer, a política de risco deles falhou completamente, porque não foi bem gerida ao nível do risco, porque deveriam ter antecipado que era uma coisa que poderia acontecer. Por outro lado, como é um banco, apesar de ter um balanço que duplica o banco da Caixa Geral de Depósitos, portanto nós achamos que é um banco grande, é um banco específico para empresas tecnológicas em particular, e em face aos grandes bancos da América é um banco pequeno. E portanto, sendo um banco pequeno, de há uns anos a esta parte, não é monitorizado como são os grandes bancos americanos, e portanto, para além da gestão não ter sido cautelosa nem prudente, porque estavam a ganhar dinheiro e não quiseram fazer seguros para cobrir os investimentos, também não houve nenhum supervisor que olhasse para eles e dissesse: há aqui um alerta, há aqui um sinal vermelho, vejam o que é que podem fazer, porque já há um ano que as taxas de juros cresceram abruptamente. E basicamente isso teve na causa da queda desse banco. Felizmente acabou tudo bem, porque tudo bem não acabou tudo bem, mas na realidade os depositantes não vão perder dinheiro. Os seus dinheiros. A crise começou exatamente na América, mas já chegou à Europa. O único banco europeu que realmente foi afetado até agora foi o Credit Suisse. Como é que a crise neste banco afeta diretamente os restantes bancos europeus? É assim, uma e outra crise estão separadas por um grande oceano, mas não só, porque o pozinho da crise realmente concentrou-se todo praticamente numa semana, não é? Começou na sexta-feira passada com os bancos norte-americanos, mas esta semana o Credit Suisse fez soar as campainhas, digo, porque teve uma queda abrutada
e também vem desde a semana passada esse problema. Aqui há um fator público que de alguma forma potencia este stress que aconteceu no Credit Suisse, que é o facto de um dos acionistas, o acionista saudita, ter vindo dizer que não iria colocar mais dinheiro no banco. E quando um acionista vem publicamente dizer uma coisa destas, claro, as antenas para todos os investidores e depositantes acendem, não é? E, portanto, no Credit Suisse os problemas são outros, é um grande banco, não está basta supervisão da União Europeia, do BCE, tem um banco central, mas tem sido um banco com vários problemas com vários processos, teve uns prejuízos muito elevados. Sim, também é um bocado conhecido pelas suas várias polémicas. Exatamente, teve que ter um aumento de capital, queria ter outro aumento de capital, teve 7,4 mil milhões de prejuízos em 2022, fez uma reestruturação enorme, ia fazer outra, e portanto é um banco que diz mais à Europa pelas suas ligações com todos os bancos europeus. E portanto vamos ver como fica. Neste momento ele tem já um apoio de 50 mil milhões, que é uma coisa imensa, não é? E portanto vamos ver se isto vai extravasar para outros bancos ou não, depende muito do que acontecer daqui para a frente. De qualquer maneira, é um banco de investimento, está muito ligado com bancos de investimento. Agora, mas a linha que tem sido traçada até agora remete para o quê? Remete para que isto possa eventualmente estar estancado, ficar por aqui, a não ser que outros bancos possam colapsar, outros bancos do mesmo género, e se começar a alastrar para outros bancos. E depois outros bancos poderão ter mais posição. E, portanto, o BCE mandou logo os bancos europeus, que controla, que supervisiona, os grandes bancos, e os pequenos também, com os bancos centrais dos respectivos países, como é no nosso caso, fazerem um levantamento das posições e que tipo de exposição teriam os bancos europeus ao Credit Suisse. Agora resta saber se o Credit Suisse vai ficar sozinho, se vai, porque já se fala numa eventual fusão com a UBS, embora a UBS não esteja tão virada para isso, e como é que vai ser resolvido o total nestes próximos dias, semanas, mas o importante agora é perceber qual é a exposição aos bancos europeus, para depois nós, cá no nosso cantinho, podermos saber como é que isso poderá afetar ou não. E nós cá no nosso cantinho vamos ser diretamente afetados. Falaste com alguns dos principais bancos, o BCP, o Santander ou a Caixa, mostram-se preocupados com esta situação? Eu falei com eles até a respeito dos dois problemas. Exato. Quer dos bancos norte-americanos, quer agora deste stress com o Credit Suisse, porque o Credit Suisse não foi... não faliu ainda, não é? Sim. Não, esperemos que não aconteça isso, mas pronto, não... Tremeu, está a tremer e tremer muito, já está em várias réplicas, digamos assim, mas em relação aos norte-americanos não há qualquer preocupação, afastaram completamente qualquer contágio e afastaram contágio e também o facto de não ter nada a ver com o que aconteceu na crise de 2008, mas respondendo diretamente, no caso dos norte-americanos, afastaram o contágio, dizem que é uma coisa completamente diferente, e que os bancos, na realidade, caíram porque tinham uma concentração específica num ativo, que não é um ativo que os bancos portugueses tenham, pois. E que a nossa supervisão aí é muito exigente na quantificação. O próprio Ministro das Finanças disse isso mesmo. Exatamente. Logo quando os bancos colapsaram, para não haver essa preocupação. Exato. E no fundo, pronto, não se sentem... Em relação ao Credit Suisse, os principais bancos têm uma posição muitíssimo reduzida, muito pouco expressiva, alguns dizem mesmo insignificante. A Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Santander, o BPI e até o Novo Banco respondeu-nos só ontem, mas que na peça que temos online já lá está essa indicação. E, portanto, nos principais bancos a exposição é reduzidíssima e é uma exposição mais comercial, portanto não tem a ver com ações nem obrigações, são eventualmente depósitos, operações de contraparte e, portanto, está muitíssimo reduzida a exposição e,
por aí não haverá problema. Agora, resta saber se o efeito dominó for parar a outros bancos, qual é depois a exposição destes bancos a outros bancos e no que é que isso pode dar. Eu penso que houve uma resposta muito rápida, quer num caso, quer noutro, e neste aqui na Europa está a haver, muito cautelosa, exatamente para evitar que aconteça uma coisa idêntica, que não era possível acontecer, porque em 2008 era completamente diferente a situação dos bancos, por todo o lado. A liquidez era muito... Claro, já não é comparável. Não é comparável. Hoje os bancos têm muita liquidez. No nosso sistema e na Europa, os bancos financiam sobretudo nos depósitos e têm muitos ativos que podem descontar se houver um problema que ultrapassa a liquidez que têm disponível e, portanto, nesse aspecto, as regras que foram sendo criadas desde a última crise e as exigências do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal e dos outros bancos dos outros países da União Europeia, de alguma forma fortaleceram o nosso sistema para reagir a estes embates. Agora, nunca se pode dizer nada, porque o que acontece no mundo financeiro, num banco, tem sempre a ver com tudo. E, portanto, acho que os bancos estão mais atentos ao Credit Suisse do que estiveram com os bancos norte-americanos, os nossos bancos portugueses, mas que eu penso que a coisa talvez esteja controlada. Joe Biden disse isso mesmo, em primeira instância descansou os americanos ao dizer podem estar confiantes de que o sistema bancário está seguro. Acreditas que é mais provável acontecer uma crise financeira mundial ou que os bancos voltem a alinhar-se? Eu quero acreditar muito que os bancos vão voltar a alinhar-se pelas condições tão mais capazes, quer a nível de capital, quer em termos de liquidez. Em comparação ao que existia. Se pode acontecer mais bancos nos Estados Unidos e bancos mais pequenos falirem, isso aí eu penso que pode eventualmente acontecer, mas não tendo qualquer relevância, porque na crise de 2008 houve contágio pelos produtos que todos os bancos tinham em todo o mundo, não é? Foram vendidos produtos tóxicos. Agora, não parece que seja isso que aconteceu. Portanto, eu penso que poderemos ser mais felizes desta vez porque os bancos estão com mais liquidez e, no nosso caso, bastante mais liquidez e sabe-se uma coisa, e mais robustos em termos de capital. Mas a liquidez e o medo e o pavor é o que leva os bancos, mesmo os melhores bancos, não é? Tem problemas, é mais fácil, os problemas confluem todos. Mas se um banco estiver muito bom e se os depositantes, empresas ou particulares, forem a correr levantar o dinheiro, o banco cai. Claro. Portanto, temos de ter alguma calma, alguma cautela e pensar que até agora, pelo menos, as coisas parecem estar controladas. Não há certezas no mundo da banca. No mundo financeiro, não é? No mundo da banca, nos mercados. Os mercados às vezes enlouquecem. Isabel, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no novo podcast diário Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o segundo episódio do podcast Entre Deus e o Diabo, como André se fez Ventura. Não era batizado, nem tinha família religiosa, mas converteu-se a uma fé radical aos 14 anos. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Obrigada, João. E assim, obrigada também por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para taribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.